Olá pessoal, eu sou a professora Jamile Borges. Nessa unidade nós vamos falar sobre mídias, redes sociais e internet, crítica histórica, educação e elementos do audiovisual para a educação online. VoIP, GSM, Bluetooth, PDA, handhelds, SMS, WAP, CDMA, Wi-Fi, GPRS, 5G e etc. Dados da Anatel, a Agência Nacional de Telecomunicações, dão conta que já há no Brasil mais de 230 milhões de celulares circulando. Em meio a todas essas siglas, muitas delas já mortas pela velocidade do desenvolvimento tecnológico, vimos que essas mudanças também trouxeram, junto com ela, segmentos historicamente excluídos do acesso a bens materiais, especialmente daqueles objetos emblemáticos do status econômico de seus portadores. Esse fenômeno carece de um olhar mais apurado acerca da popularização e da explosão dos telefones móveis e suas representações numa sociedade claramente marcada por signos distintivos de classe e da profunda desigualdade social. Nós vivemos hoje aquilo a que o sociólogo francês Michel Maffezoli, em 2001, chamou de um sedentarismo nômade. Engordamos por excesso informacional e expulsamos o que não queremos ver. Dados estatísticos sobre violência contra crianças e adolescentes, morte de meninos e meninas em situação de rua por grupos de extermínio, informações sobre política, economia e cultura, cada vez mais cedem espaço nos tabloides e em outras mídias para notícias sobre celebridades e suas novas aquisições afetivas ou materiais. Passados todos esses anos, nós ainda nos assustamos com a presença das tecnologias digitais, com o andar dessa carruagem movida pelo excesso de credulidade de alguns e pelo temor de muitos. Nos assustamos com esse universo de informações, conhecimentos, saberes sem odor, sem aquele cheiro de livro velho na estante, aquele livro que manuseamos, que acumula poeira nos móveis, tantos saberes, muitas vezes apagados pela velocidade do digital. Pensar a educação em meio à invasão deste universo tecnocultural e tecnopolítico coloca-se nesse momento como uma tarefa árdua, entretanto imperiosa, para todos nós que nos ocupamos do fazer pedagógico e científico. Docentes são acusadas de serem permissivos com estudantes em atividades educativas mediadas por dispositivos técnicos. Pensar criticamente as tecnologias e seus efeitos na configuração da sociedade contemporânea significa entender que o mundo à nossa volta não é mais o mesmo e que o conceito de tempo, tão caro à modernidade, é hoje o tempo de coletivos pensantes, nômades na subjetividade e não mais o sujeito da razão iluminista que acreditava poder explicar tudo. A apropriação de tecnologias do audiovisual na educação se faz por meio de 3 pilares. O pilar da infraestrutura, o pilar técnico, que contempla a capacitação de docentes, discentes e gestores, e o pilar político, que é o responsável pelo alinhamento do uso da tecnologia digital como dispositivo para suprir uma necessidade clara, como forma de agregar valor, por exemplo. Nós precisamos escapar às armadilhas desses discursos, fruto de uma racionalidade técnica que vê as tecnologias como uma via de mão única. Como articular escola e mundo do trabalho frente às questões que se apresentam? Como pensar uma proposta de currículo e de educação que atenda às novas demandas sociais e, ao mesmo tempo, consiga refletir o exercício da cidadania para além do consumo. Uma escola que está assentada sobre anos de tradição curricular linear, fragmentária, cartesiana, onde não há espaço para criação ou recriação daqueles saberes considerados universais, inquestionáveis, em que não é permitido romper com os limites de um saber positivista, que não sai dos trilhos e, portanto, da ordem, o que fazer com as tecnologias? Qual o lugar do professor? Qual o papel do aluno? O que fazer com anos de saberes acumulados, depositados no escaninho da escola?
Nós temos já a consciência de que o currículo é uma das instâncias de transformação da vida social e que os conteúdos que ele traz não são discursos neutros, antes estão impregnados de uma ideologia dominante. Eu entendo que a presença das tecnologias do audiovisual na sociedade e na escola podem ser um meio para novamente corporificar o currículo, reatar razão e emoção, cabeça e corpo, construindo novas narrativas pedagógicas e curriculares. Nesta nova sociedade, modifica-se profundamente a função do educando como sujeito na própria formação, frente à diferenciação e riqueza dos espaços de conhecimento nos quais ele deverá participar. A luta pelo acesso aos espaços de conhecimento vincula-se ainda mais profundamente com o resgate da cidadania, em particular para a maioria pobre da população, como parte integrante das condições de vida e trabalho. Como articular a escola e o mundo do trabalho frente às questões que se apresentam? Como pensar uma proposta de currículo e de educação que atenda às novas demandas sociais e, ao mesmo tempo, reflita esse exercício da cidadania para além dos níveis de consumo? Deixamos aqui essas provocações finais, esperando que você se aprofunde com as leituras e com os materiais. Bom trabalho!